Nós vamos começar ali na Praça 7 de Setembro, para vocês terem uma noção. Essa década de 1950 foi uma das décadas em que São Joaquim teve um grande desenvolvimento, um desenvolvimento extraordinário. Muitas coisas boas aconteceram, apareceu o ginásio e assim foram aparecendo outras coisas importantes. E para nós começarmos então, como era a nossa praça na década de 50? Mais ou menos em 1950 apareceram 3 grandes prédios na nossa Praça 7 de Setembro. Um deles era o Bar Tupi, do Salvador Lupoli. Ele era um bar grande, tinha umas 3 ou 4 portas enormes, duas mesas de snooker, um bar-restaurante muito concorrido, ali onde hoje, depois ele foi demolido, apesar de ser muito bonito, foi demolido e construiu então o nosso Banco Itaú. Mais um pouquinho à esquerda, em 1950, o João Mataraia construiu aquela linda casa dele, que existia até pouco tempo, que ela foi, depois que ela pertenceu ao Mataraia, ela passou para o Sebastião Luiz Garcia e acabou sendo a nossa biblioteca municipal por muito tempo. Hoje também, assim como o Bar Tupi foi demolido, e no lugar dela tem uma casa que foi construída há pouco tempo. De maneira que, e finalmente, aparece esse não foi demolido, esse existe até hoje. É o sobrado do Hilário Pansani, que fica ali, eles derrubaram ali, tinha uma casa que era a casa do Padre Eugênio, onde do nosso padre naquela época, o vigário de São Joaquim, e construíram então um sobrado do Hilário Pansani, ali onde hoje está a Ótica Melani. Esse está lá firme ainda, os outros 2 derrubaram. E aí mais tarde, isso no comecinho de 1950, mais tarde, 52, 53, então começou a surgiu um prédio do Banco do Estado de São Paulo, ali atrás da igreja, onde hoje é a Telefônica, também foi destruído, foi derrubado e construiu a nossa companhia telefônica. Foi construído também um outro banco, o Banco Scatena. O Banco Scatena era um banco aqui de Batatais, ele foi construído, foi um sucesso na época. Hoje, ele não foi... Hoje ainda existe um banco lá, que é o Banco Bradesco. E o terceiro grande prédio nessa época que apareceu foi o nosso Cine Santa Cecília. Ele foi modificado, ficou bonito. O Cine Santa Cecília, depois esse também desapareceu. Apareceu a Casa Brasil e posteriormente, hoje, é onde é a Eletrozema. De maneira que assim era a nossa praça 7 de Setembro. E a década de 50 começa com uma realização muito importante. São Joaquim fazia 10 anos que não tinha jornal. Então aparece o jornal O Bandeirante, na década de 50. Ainda no comecinho da década de 50, 1951, o nosso jardim, que era meio sombrio, para felicidade dos namorados, havia muito escurinho. O prefeito Adolfo Ferreira então mandou iluminar. Em 1951 ele foi todo remodelado. Foi um grande acontecimento. E na mesma época, outra grande realização foi a construção da nossa rodoviária. A nossa rodoviária, ela foi construída em 1951. Ela foi, na época, preste atenção, ela foi considerada uma das rodoviárias mais
lindas do estado de São Paulo. Hoje no seu lugar, existe um outro prédio também para passagem de ônibus, de automóvel. Aí fizeram a nossa outra rodoviária bonita, que tem o nome de José Alves Pereira. E assim, São Joaquim da Barra foi desenvolvendo. A gente vê como as coisas vão aparecendo. Eu digo que a década de 50 foi a década do PSP. PSP era o Partido Social Progressista, do Adhemar de Barros. Os mais velhos aí, que hoje estão com 70, 80 anos, devem estar lembrados do Adhemar de Barros. Foi uma época que os ademaristas, eles dominaram a política aqui em São Joaquim. Para vocês terem uma ideia, a década de 50 começou com um dos diretores um ademarista, o Adolfo Ferrero. Depois veio o Roberto Rezende Junqueira, que também era ademarista. E depois veio o Dr. José Ribeiro Fortes, que o partido dele era do PRP, mas ele fez uma associação com o PSP. Então a nossa década de 50 é toda uma década ademarista do PSP, onde esses três prefeitos dirigiram a nossa cidade. E a gente vai vendo então que São Joaquim da Barra foi se desenvolvendo. E começou em 1952, preste bem atenção, São Joaquim comemorou seu cinquentenário. Cinquentenário do quê? Cinquentenário dia 6 de dezembro, cinquentenário da elevação de São Joaquim a distrito, que era considerado na época como o aniversário da cidade. Mais tarde, atualmente, mudou. Não é mais 6 de dezembro, é 30 de maio de 1898, que foi o nascimento de São Joaquim da Barra. De maneira que foi muita festa, muitas palestras, muitos desfiles, muitos jogos. Sobrou uma marca desse cinquentenário. Se vocês observarem no nosso jardim, para quem vai para a matriz, do lado esquerdo, existe um obelisco, que foi a única coisa, provavelmente, que restou do cinquentenário de São Joaquim. Ali nesse obelisco, então, está marcando a data, está dizendo quais foram os joaquinenses ou as pessoas que moravam em São Joaquim que lutaram para que o distrito nascesse. Aparece ali o nome do Evaristo Machado, lá da Fazenda Santa Ruth, do meu querido amigo Evaristinho Machado. Aparece o nome do José Martins de Araújo, que era um farmacêutico importante na época. E assim, então, São Joaquim da Barra, o que apareceu de importante? Apareceram esses prédios, apareceu a rodoviária e no finzinho da década de 50, o Dr. José Ribeiro Fortes, ele inaugurou uma porção de empreendimentos. Um deles foi a nossa delegacia, que já não existe mais, no lugar dela está nascendo um novo prédio. Mas aquela delegacia, ela foi inaugurada oficialmente em 1959. Foi inaugurado também o nosso fórum, que também está desativado. O nosso fórum hoje está num prédio lá no Jardim Canadá, um prédio suntuoso. De maneira que vocês veem que as coisas vão nascendo, as coisas vão desaparecendo e vão surgindo novas coisas. Na época também, o nosso querido Dr. José Ribeiro Fortes, ele inaugurou
a escola artesanal, que depois tudo evolui, mudou para ginásio industrial. E hoje é a escola técnica Pedro Badran, de maneira que vocês veem como as coisas vão desaparecendo. Se nós olharmos hoje para a nossa praça, nós vamos ver que muitas coisas desapareceram e no lugar dela vão surgindo novas coisas. Para terminar, eu vou contar duas coisas importantes que aconteceram. Olha aí os mocinhos aí, os paqueradores. Duas coisas que aconteceram na década de 50. Quando vocês olham na televisão e aparecem as gravatas, existem 3 tipos de gravatas que se tornaram famosas. Primeiro, a famosa gravata borboleta, que é muito mais antiga. Segundo, uma outra gravata dos velhos. Terceiro, aparece uma gravata, não sei se vocês já perceberam, uma gravata que tem um nó, que é um triângulo certinho. Esse nó triângulo apareceu na década de 50. Eu lembro quando eu custei a aprender a dar esse nó triângulo. E para os paqueradores, na década de 50, apareceu um negócio importante. Renato, o beijo de linguinha. Antes, na década de 40, os namorados beijavam assim, né? Era um beijo, podia-se dizer, perto de hoje, era até discreto, né? E então eu me lembro que na época, então começou a aparecer o tal de beijo de linguinha. Então a gente fica, nossa, você beijou de linguinha ou não beijou? De maneira que é para vocês verem. Hoje o beijo é tão escandaloso, Renato, que nem de linguinha não é. É estômago com estômago, compreendeu? De maneira que vocês veem que até no beijo as coisas vão evoluindo. E assim vai evoluindo também o nosso São Joaquim da Barra. Nós estamos terminando a década de 50, 1950, e vamos entrar na década de 1960. São Joaquim da Barra, nessa época, como nós já vimos, ela foi provavelmente a época em que ela mais se desenvolveu, em muitos sentidos. Na educação, apareceu a escola, olha a porção de coração, hein? Apareceu a escola de comércio, apareceu o ginásio, apareceu o colégio, apareceu a escola normal, a escola artesanal, no esporte, no futebol, no bola ao cesto, natação, com o nosso querido professor Paulo. Na política, o Brasil saía da ditadura de Vargas e entrava então no regime democrático. São Joaquim ganhou calçamento, São Joaquim ganhou água encanada, São Joaquim ganhou água tratada, de maneira que São Joaquim estava num desenvolvimento muito grande. E o desenvolvimento foi tão grande que São Joaquim começou a se expandir. Talvez vocês que estão aqui ouvindo, são quase todos jovens, vocês não lembrem, mas aquela turma mais ou menos em torno de 80 anos aí, mais ou menos, deve lembrar que aqui, na nossa Rua Voluntário Geraldo, seguindo aqui pela regional, para a nossa regional FM 98.5, a Escola de Comércio, um pouquinho para frente, ali na Rua Amazonas, interrompia a nossa Rua Voluntário Geraldo. Tinha uma casa ali que interrompia. Então, nessa década de 50, a casa foi derrubada, então abriu-se caminho ali para a Rua Paraíba, a Rua Santa Catarina, a Rua Espírito Santo. Foi uma abertura muito grande. Ali um pouquinho na Rua Pernambuco, a Rua Pernambuco é ali para o lado da nossa estação da Mugiana.
atravessando ali, hoje atravessando mais ou menos a avenida, a gente entrava ali onde era o pasto do Damásio, então apareceu o loteamento da Vila Damásio, e assim foram surgindo, lá para o lado do cemitério, ali na rua Sergipe, por ali, foram abertas as ruas para a Vila Martos, ali na minha casa onde eu moro, na rua Goiás, onde era o campo antigo de futebol São Joaquim da Barra, a rua Goiás, onde também mora lá o Zé Renato, ela foi aberta, e aí nós fomos ali em direção da Vila Deieno, da Bela Vista, e São Joaquim foi, então, um desenvolvimento extraordinário. Eu, na época, eu era jovem, e de vez em quando eu era meio poeta, eu fiquei entusiasmado com São Joaquim e escrevi para São Joaquim um soneto. Sonetos são versos, são 14 versos, 4, 4, 3, 3. Provavelmente tenha sido o único soneto que São Joaquim ganhou. Esse soneto está numa dos meus livros, eu coloquei esse soneto. De maneira, isso aí por quê? Porque o joaquinense, nessa ocasião, 1950, 60, ele sentia um entusiasmo muito grande, um entusiasmo extraordinário. Nós já falamos alguma coisa da década de 50, dos nossos prefeitos, Adolfo Ferrero, o Dr. José Ribeiro Fortes, o Roberto Rezende Junqueira. Em 1960, nós tivemos outro prefeito também no início de 1960, nós tivemos um prefeito também que foi um grande joaquinense, o João Mataraia. Ele era muito dinâmico, ele fazenda, tinha posto de gasolina, era representante da Ford São Joaquim, concessionário da Ford, de maneira que ele foi o nosso prefeito. E na prefeitura do nosso querido João Mataraia, então surgiu a nossa biblioteca. Em 1960, 61, a nossa biblioteca, e como eu sou um velhinho, né, lá estava o Lúcio, lá, ouvindo o professor Ivo fazendo discurso, estava presente o João Mataraia, o doutor Carlos Rezende Enu, que acabou dando o nome com muita justiça, porque ele é que fez um esforço muito grande para que a nossa biblioteca existisse. A nossa biblioteca começou ali na rua Minas Gerais, ali em frente, ali perto do Banespa, hoje Santander, ali em frente o fotógrafo, o Marínculo, Marta e Marínculo, ali em frente foi que surgiu a nossa biblioteca. Depois, vocês devem ter lembrado, não sei se vocês lembram, ela passou ali perto da avenida, na avenida com a rua 15 de novembro, numa casa ali que antigamente estavam os chefes da estação. Depois de lá, ela foi, aí provavelmente todos vocês lembram, ali atrás da igreja, na casa do João Mataraia. Ele fez uma casa muito bonita lá, o seu João Mataraia. Hoje, graças à nossa usina da Alta Mogiana, nós temos aqui a nossa biblioteca num lugar amplo, num lugar maravilhoso, chama-se Estação do Saber. Então, isso começou na época, no início de 1960. Em 1960 também, uma coisa importante, começou a se falar em telefone automático. Houve uma discussão muito grande entre os vereadores se o telefone ia ser automático, semiautomático. Ele foi instalado um pouquinho depois do João Mataraia ser prefeito, mas foi logo depois. Mas então, porque São Joaquim antigamente, o telefone era uma coisa horrorosa, era aquele telefone de manivela. Para você conversar internamente aqui na cidade era relativamente fácil, mas para você
conversar com uma outra cidade era um problema. Você ouvia mais estática, mais barulho do que conversa. Naquela época, a telefônica era ali pertinho da farmácia do papai, na farmácia Faleiro, era ali encostado. Então, naquele tempo, o telefone ia só até às 10 horas da noite. Quem precisasse de alguma coisa assim importante, caso de morte, caso assim extraordinário, então precisava ir lá no telefone, acordar aquele que dormia lá, era um problema danado. O telefone às 10 horas da noite, ele interrompia em São Joaquim e não se conversava mais. Então, mais aí, na década de 60, apareceu então o nosso telefone automático, que começou mais ou menos com uns 400 aparelhos. De maneira que vocês veem que essa década de 50, dessa década de 60, mereceu o meu soneto, um soneto muito entusiasmado, que falava sobre as grandezas de São Joaquim, porque, de fato, nós tivemos coisas extraordinárias nessa época. E na parte, por exemplo, na parte assim de construção, por exemplo, foi na década de 60 que foi construída a nossa fonte luminosa e sonora. Ela foi construída na década de 60, logo depois veio a construção da nossa igreja, essa igreja maravilhosa que nós temos aqui hoje. 1960, um outro prédio também muito bonito que foi construído, foi o prédio do Banespa, que hoje é o prédio Santander. Então vocês veem que eu tenho razão de chamar essa época de 1950 e meados de 1960 ser uma época de grandes realizações aqui em São Joaquim da Barra. E além disso, São Joaquim ganhou calçamento, esgoto, essas coisas todas. De maneira então que eu, na minha mocidade, vivi, eu costumo chamar esses anos dos anos dourados de São Joaquim da Barra. Nós estávamos em 1960, que começou com o nosso prefeito João Mataraia. Depois do João Mataraia, aí veio um prefeito, na minha opinião, especial para São Joaquim da Barra, que foi o nosso prefeito Jabur. O Jabur era matogrossense e passou o pai dele veio de Mato Grosso, o velho Jabur, levava os filhos ali para o pátio da Mugiana, ali ele vendia banana, vendia laranja, salgado, sempre acompanhado dos filhos. E sobre o pai do Jabur, o nosso querido Rolando Boldrin, ele disse que ele que foi o que inventou o famoso hot dog, cachorro quente. Ele disse que ele lá na festa da Lapa, ele preparava o cachorro quente com um molho maravilhoso de tomate com cebola, mas que às vezes as salsichas acabavam. Então, ele pegava o pãozinho, colocava o molho e colocava um dedinho dele e prendia. A hora que a pessoa pegava o pão, ele puxava o dedo. Então, isso são histórias dos causos do nosso querido Rolando Boldrin. Mas, como eu disse, o Jabur era mato-grossense. Ele acabou formando na Escola de Comércio em contabilidade, ele teve um escritório de contabilidade e ele resolveu se dedicar à política. Aliás, foi uma passagem histórica, talvez inusitada no Brasil todo. Ele pegou com uma bicicleta, sozinho, não tinha vice-prefeito, não tinha vereadores, não tinha nada, só ele
com a sua bicicleta e com a sua conversa, ele conseguiu aquilo que muitas pessoas, muitas vezes, gastam muito dinheiro e muita luta. Ele lutou apenas ele e a bicicleta, ele conseguiu tornar-se prefeito em São Joaquim da Barra. E foi uma gestão muito profícua. Ele foi de 1960 até 1968, em 1964 até 68. Em 1964 foi quando São Joaquim ganhou o nosso telefone automático na CTBC, e São Joaquim aí começou, felizmente, para os joaquinenses, conseguiu poder se comunicar com todo o estado de São Paulo, com todas as cidades vizinhas, a qualquer hora do dia, da noite, através do telefone automático. E nessa época também, logo depois, 2 anos depois, apareceu então lá, onde hoje é o nosso parque industrial, o Algodoeira de Heno. Lá já existia uma parte da Sambra, que essa Algodoeira de Heno e a Sambra foram do nosso pátio industrial, que dali uns 5, 6 anos começaria a surgir com a soja, com a siderúrgica, etc. e tal. De maneira que essa década de 60 com o Jabur, ela ficou famosa pelos jardins e pelas praças que ele ia inaugurando. Ele inaugurou a praça em 1964, a Praça 9 de Julho, ali em frente onde era antigamente o ginásio estadual, o Colégio Estadual de São Joaquim da Barra. Aquela praça lá chama Praça 9 de Julho. Depois, ele também, a Praça Magino Diniz Junqueira, ali onde é na rodoviária, ele arborizou e ficou linda. Foi um enfeite, para quem descia na rodoviária de São Joaquim da Barra, já encontrava aquela praça toda bonita, ali onde existe o fórum, que hoje já nem mais lá está lá no Jardim Canadá. De maneira que o Jabur, ele, além disso, dessas 2 praças, ele, na nossa Praça 7 de Setembro, foi ele que colocou aquela nossa fonte luminosa e sonora. Foi ele que colocou aqui em São Joaquim da Barra, mais ou menos nessa época, 1965, 1966. E logo depois, em 69, então apareceria a nossa essa nossa igreja maravilhosa, que enfeitou a nossa Praça 7 de Setembro. O Jabur, ele gostava de arborizar, de enfeitar as coisas. O nosso cemitério, por exemplo, ali em frente, aquela arborização que existe hoje, tudo foi criação dele. O nosso cemitério, ele transformou o nosso cemitério. O Jabur foi um prefeito, ele trabalhava muito, foi um prefeito muito laborioso, muito trabalhador. E nessa época em que apareceu então a nossa igreja, apareceu a nossa fonte luminosa, foi uma época, apareceu aquele prédio, logo depois apareceria aquele prédio lá, o edifício São Joaquim, na Praça 7, tudo isso era a cargo de um engenheiro de Ribeirão Preto, o Hélio Foz Jordão. O Hélio Foz Jordão encheu a nossa cidade de casas muito bonitas. Por exemplo, essa casa aqui onde nós estamos agora, na Regional, onde está o seu estúdio, do Fez Badran, foi o Hélio Foz Jordão. A casa do Aisson Badran, do Sostena, a mansão
a mansão maravilhosa do José de Giovanni foi construída pelo Hélio Foz Jordão. Muitas casas, a casa do Manuelito, que depois passou a ser do José Alves Pereira, ali no fim da rua, para quem vai para o cemitério, ali no fim da rua 15 de novembro. A minha casa que eu construí hoje, ela é uma funerária, mas aquela casa, que era muito bonita, foi construída pelo Hélio Foz Jordão. E assim, muitas casas aqui em São Joaquim, dezenas de casas ele construiu. Isso tudo, a casa do Isalto Teixeira, tudo isso são casas que foram tornando mais alegre e mais bonita a nossa cidade nessa década de 60. Nós falamos, ela começou com João Matarai, continuou com o nosso amigo, o Jabur, né? O prefeito da bicicleta, ele com a sua conversa conseguir se eleger prefeito de São Joaquim da Barra. Então essas coisas importantes aconteceram na década de 60. Essa década de 60 ia terminar com outro grande prefeito, que era o Lair Loverandeiano, e com ele ia começar a desenvolver o nosso parque industrial